Seja bem-vindo ao Procast, o seu podcast sobre profissões, propósito e protagonismo, liderado por Aline Cavalcante. Olá, pessoal! Vamos começar nosso podcast, nosso primeiro episódio, com uma convidada excepcional, que eu tenho um carinho enorme. O nome dela é Rosiana Amorim. Ela atualmente é dirigente da Rede Global de Empreendedorismo. Ela é líder do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Recife, é sócia da Integrar Consultoria e é diretora Nordeste da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Ela é uma mulher incrível que eu tive a honra de conhecer em 2015 e desde então tenho aprendido muito com ela. Ela, para mim, é uma referência muito grande, é uma mulher empreendedora que influencia muitas pessoas com esse senso de empreendedorismo dela e a aptidão dela de ajudar também projetos sociais. Eu queria que, Rosiana, tu se apresentasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente, falasse um pouquinho sobre o que você faz, sobre as suas competências, seu trabalho, seu histórico profissional, porque você tem um currículo imenso e eu acho que eu não daria conta de falar da pessoa de Rosiana. Então, sinta-se à vontade aqui para falar e desde já agradeço muito a participação. Minha querida Aline, um prazer muito grande estar aqui com vocês, falar um pouco da minha experiência, trazer o meu coração aberto para mostrar a vocês uma trajetória guiada pelo amor, pelo prazer em servir e pela vontade de contribuir para que outras pessoas também pudessem, como eu, sair lá do sertão, matuta que sou, e pudessem conquistar os seus sonhos. De fato, tenho muito a agradecer a Deus pelo privilégio de ter tido uma trajetória significativa. A Aline foi muito gentil, muito bondosa quando ela fala, né, todas essas coisas, mas de fato é muito bom a gente se aproximar de pessoas do bem. E ela é uma jovem que me deixa de coração muito feliz, porque desde quando realmente a conheci, vejo esse movimento empreendedor e de desejo de servir e de contribuir, que muito se assemelha, né, ao meu ímpeto de juventude quando aqui cheguei na cidade de Recife. Então, eu, como gosto muito de dizer e de começar, eu sou uma privilegiada. Nasci no sertão de Pernambuco, numa cidade muito linda, maravilhosa e que tem o povo mais acolhedor desse estado, que chama-se Sertânia. Uma cidade também muito pequenininha, mas ali eu aprendi os maiores e melhores valores que até hoje estão comigo. E todas as vezes que eu sou perguntada, eu sou questionada sobre alguma coisa que... o que é que eu posso traduzir? Não sei, como é que eu posso dizer exatamente como eu construí minha história? E nada parece mais importante do que ter valores, ter raízes, valorizar, né, de fato, as suas origens. Isso é muito forte na minha vida. Mas, enfim, a gente também tem que mostrar como é que as coisas aconteceram. E eu acredito muito, Rosiana, pelo que estás falando, que essa tua história vinda do interior, conhecendo essa realidade sertaneja, me inspirou muito a ser essa empreendedora, batalhadora, a ter esse olhar atencioso aos projetos sociais também, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para tu é: o que é que te fez escolher por essa carreira? O que é que te motiva a continuar nela? O que é que te motiva a continuar lutando pelo empreendedorismo, em todos os teus cargos, todas as tuas iniciativas hoje? O que é que te fez optar por isso desde lá do começo? Porque todo mundo tem um começo e nem sempre é algo tão claro, nem sempre é algo tão fácil de optar. Então, conta um pouquinho pra gente aí se foi algo imediato para você, se você sempre teve essa clareza e o que é que te influenciou a escolher esse caminho do empreendedorismo. Escutando sua pergunta e estava aqui me questionando. E como é claro, como fica muito evidente para mim que toda a minha trajetória ela tem inspiração nos bons exemplos que eu tive. Eu tive uma mãe, uma grande empreendedora. Minha mãe foi uma pessoa assim incrível, né? Uma mulher à frente do tempo. E que ela foi, na realidade, ela foi a minha inspiração, né? E todos os exemplos que ela me mostrou, e ela falava claramente, não usando a palavra empreendedorismo, mas ela falava e reforçava as características do comportamento empreendedor.
e que depois eu vim descobrir que a ONU tinha feito uma seleção, que existia um psicólogo, né, que enumerou, que existia realmente até cursos para desenvolver essas características de comportamento empreendedor, e que eu tinha tido o privilégio, né, de ter uma pessoa, né, que foi a presença forte dos meus pais, e nesse caso específico da minha mãe, onde ela me mostrava que você tinha que ter determinação, tinha que ter persistência, tinha que ter rede de contatos, enfim, eu não sabia o nome, mas eu já tinha um treinamento de empreendedorismo, de desenvolvimento de características empreendedoras ali no sertão. E com base nisso, eu fui fazendo as minhas escolhas muito naturalmente. Eu lembro, quando cheguei aqui em Recife, eu, como era a única filha, eles não queriam que eu trabalhasse de forma alguma, vim só para estudar. Fiz uma prova grande, que na época a gente não tinha nem estresse de vestibular, porque a gente não tinha essa história, né, de cursinho, dessas coisas lá no interior. Vim, fiz a prova e passei, e o curso que eu escolhi, e que tenho assim a maior verdadeira paixão, foi psicologia. E acredito que, piamente, com certeza, eu não seria o que sou, nem teria feito tantas coisas que eu fiz se não tivesse sido essa a opção. Porque é um curso que lhe prepara, faz com que você se conheça, você tenha a oportunidade de fazer revisões, né, dos seus propósitos, de sua missão, e se preparar para poder ajudar as outras pessoas. E ainda muito jovem, porque queria, quando aqui cheguei, ter experiências profissionais. E aí entrei na OAF, que é uma organização de ajuda fraterna. E ela tem todo esse movimento, inclusive nessa época de pandemia, lembrei demais, né, porque é uma associação, aliás, é uma instituição, uma ONG, que ela tem um trabalho que ela dá assistência a moradores de rua. E na época a minha tarefa era exatamente acompanhar uma equipe que ia com a Kombi deixando o jantar, né, dessas pessoas. Isso eu estou falando de coisa de mais de 40 anos, então imagine você. Só que minha mãe, embora muito feliz por conta da minha atitude de ajudar, porque ela sempre foi muito solidária, ela lá fazia trabalho com idosos, fazia com crianças, foi representante inclusive do movimento de doutora Zilda Arnes, uma pessoa muito engajada. Ela, embora tenha ficado muito feliz com isso, ela tinha muito receio, eu era muito jovem e também muito ainda imatura, chegando do sertão aqui na cidade grande, na capital, então ela me impediu de toda forma, aliás, me impediu não, ela disse que se eu continuasse nessa tarefa eu teria que voltar para o sertão. E aí eu dei um tempo nessa questão, mas mesmo assim me determinei e fui trabalhar na área de gestão. E me apaixonei seriamente pela área de gestão, fui me envolvendo e fui, na realidade, tendo alguns espaços. Mas sempre tive, Aline, a consciência de que o meu curso estava me ajudando, porque ele me dava oportunidade de refletir sobre mim mesma, né, sobre as minhas características, e sabendo e me conhecendo, eu podia fazer com que eu fosse uma pessoa de mais fácil trato, eu pudesse valorizar as habilidades dos outros, eu pude também estimular as pessoas a crescerem. E eu acho que esse processo foi me dando a oportunidade de utilizar aquela experiência que eu tanto desejava desde cedo, que era, na realidade, poder apoiar, estimular e fazer com que as pessoas descobrissem o seu próprio valor. Eu acho que essa foi na realidade, tem sido, né, na realidade, a minha grande missão. E levantar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam fortalecidas, né, lutem pelo seu protagonismo pessoal. Eu acho que esse é realmente o meu a minha grande característica. Perfeito, Rosiane. Eu acho que isso nos ajudou muito a aproximação, né, que a gente fez desde 2015, a identificação que a gente teve dos propósitos de gerar esse protagonismo, essa inquietude nas pessoas, né? Isso foi uma coisa que eu percebi desde o começo em você. Na época quando te conheci, tu era secretária de empreendedorismo de Recife, e essa inquietude foi bem parecida. Eu também tenho essa vontade, né, de ajudar a formar esses protagonistas. E apesar de ser uma estrada muito bonita, que te inspira muito, te motiva muito, tu sente que existe alguma dificuldade, alguma coisa que tu ressaltaria? Todas as carreiras têm seus pontos positivos e suas dificuldades, né?
E olhar para os dois lados ajuda até mesmo para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui entenderem e refletirem na hora de fazer suas escolhas, de mudar de carreira, de pensar a carreira empreendedora como uma opção e até a carreira social também como uma opção, né? Então, quais são as maiores dificuldades na tua jornada hoje profissional? Você tem razão. Em tudo tem os dois lados, né? E muitas vezes não sai exatamente como a gente imagina. Não é tão simples e tão fácil como a gente desejaria. Mas uma das coisas importantes também é que eu fui sempre muito treinada para ver e buscar oportunidades. Inclusive quando as coisas até não pareciam muito... Você até nos acompanhou. Por exemplo, a burocracia muitas vezes é um fator muito limitante, principalmente para quem tem inquietude, quem quer fazer novo, diferente, criativo. Então, isso às vezes, a própria burocracia, isso não só de serviço público, mas de qualquer empresa, as normas, as regras, né, que elas devem ser seguidas, são importantes, mas também são fatores limitantes. Então, às vezes você de repente quer fazer ou precisa fazer alguma coisa com a equipe e as regras realmente estabelecem um formato que não é o mais desejado. Então, isso faz com que você tenha que buscar alternativas. E eu fui treinada para buscar alternativas. Não dá para fazer assim, então a gente pode fazer como? E foi muito bacana. Você chegou num momento na minha vida onde a gente teve a oportunidade de, junto com a Rede Global de Empreendedores, né? Na realidade, eu tive o privilégio também de enquanto secretária da cidade do Recife, compartilhar com as pessoas que faziam empreendedorismo. Criamos e fortalecemos aqui na cidade do Recife a Rede Global de Empreendedorismo, com todo o suporte e apoio da Endeavor. Por quê? Porque eu tinha que beber na fonte, eu tinha que entender se eu estava trabalhando para os empreendedores, o que é que os empreendedores estavam precisando, o que é que eles entendiam, como é que eles desejavam. E eu acho que, com certeza, uma das dificuldades de qualquer carreira é quando você não valoriza, ou você não enxerga, ou você não vai buscar conhecer a fonte. Ou seja, as pessoas que estão ali, elas sabem mais do que você, elas têm uma experiência. Então, o valorizar, o reconhecer, o procurar, na realidade, ver o que é que existe, né, que já foi feito, onde é que pode melhorar. Isso é realmente uma bela lição, né, que eu tenho trazido no meu coração, e ter a humildade, né, humildade de reconhecer que você pode saber muitas coisas, mas você ainda tem muito que aprender. Então, se tivesse um bom recado para eu deixar para qualquer pessoa, né, que está começando ou que está até finalizando, independe, porque eu acho que essa é a receita para sempre, né, é você ter na realidade a sensação de que você, como bem diz a música, é um eterno aprendiz. Então você tem que estar aberto para poder conhecer, porque o desconhecido, a falta de consciência e de segurança do que você vai fazer, isso gera na realidade dificuldades e acarreta alguns problemas. Então vá de aonde você estiver, você vai começar, ou então que você já esteja atuando, abra seu coração. Não é feio dizer que precisa de ajuda, certo? Não denigre a imagem de nenhum profissional, dizer que esse ponto você ainda não sabe, que esse aqui, a forma dele ver está melhor do que a sua, de que a soma, né, das ideias, das sugestões, ela na realidade é uma melhor forma de ser apresentado o resultado final, é a cocriação, né? É trabalhar no modelo de cocriação, de juntar, de somar, de agregar, de fazer pontes, articulações. Esses, na realidade, são os melhores ingredientes, não só para ser um profissional, mas para você viver bem em qualquer sociedade, em qualquer comunidade. Perfeito, perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau. Me recordo muito, na época que a gente trabalhou juntas na Rede Global de Empreendedorismo, o tanto de aprendizados que se obtinha, né? Conversando com os clientes em potencial, conversando com os empreendedores, quais eram as dificuldades. Isso se relaciona muito também com uma das competências do comportamento empreendedor, que é a busca de informações, né? Então, a pessoa que quer seguir como empreendedora, a mulher que está ouvindo, o homem que está ouvindo quer seguir como empreendedor, tem que saber buscar informações. E geralmente essas informações estão com as pessoas que lidam com a realidade da coisa. Então,
Excelente, Rosiana, excelente. Como sempre, tu sempre traz muita lição, muita coisa bacana. E já trouxesse bastante sobre o que eu ia perguntar a seguir, que era sobre as principais lições e competências que tu indicaria para alguém que quer seguir essa carreira, né? As lições já trouxesse bastante coisa. E sobre competências, sobre comportamentos, coisas que você acredita que as pessoas precisam desenvolver para trabalhar como empreendedores. O que é que você indicaria? Quais são as coisas que você recomenda para empreendedores e empreendedoras? Aline, é tão interessante porque às vezes a gente diz assim, me diga, por favor, qual é a competência? E aí uma sugestão é, pare e pensa, o que é que você sente prazer, o que é que lhe dá satisfação, o que é aquilo de fato, quando você faz, você se sente bem. Vai por aí, esse é o caminho. E aí alguns cuidados, né? Tem que ter persistência, né? As coisas não são tão simples. Então, assim, todas as vezes que não tiver saído exatamente de acordo com o previsto, de acordo com o que você estava imaginando, só reforça o teu objetivo. Vai lá, reforça a tua meta, né? Pensa no objetivo, define as metas, mas persiste. Isso é fundamental. A resiliência, como hoje também é muito falado. Uma coisa bacana que eu gosto muito é da capacidade de você buscar as oportunidades. As coisas não caem no seu colo, não são assim, na realidade, nem sempre, às vezes acontece, mas nem sempre elas caem no teu colo. Então você tem que realmente ter iniciativa, proatividade. Você tem que realmente fazer com que desenvolva. São caracteres, eu nem tenho isso, mas isso é possível, você pode desenvolver sim. Você vai me fazer, na realidade eu vou lhe fazer um pedido, você vai sair daqui com a certeza de que todos esses comportamentos empreendedores que a gente aqui falou, eles podem ser desenvolvidos, eles podem ser reforçados, você pode fazer através de uma leitura, de filmes, de cursos especializados, mas basicamente a maior receita, bote no seu coração de que você precisa estar aberto, né? Você ter comprometimento com o seu crescimento pessoal, buscar de uma forma planejada e monitorar as suas ações, né? Poxa, hoje um dia não foi legal, hoje eu podia ter feito dessa forma. Tenha todo cuidado, qualquer pessoa que passar perto de você, né, que você estimule, que você faça com que ela se sinta melhor, que ela vá buscar caminhos que dê mais satisfação a ela própria, principalmente quando você estiver em alguma atividade que seja de gestão. Você está ali convidado por alguma empresa, ou então conquistou aquele espaço por um concurso, ou você foi convidado para algum cargo, qualquer que seja a posição, mas você está gerenciando, tem pessoas à sua volta, tem colaboradores que estão dependendo, né, da sua orientação. Então, faça desses grandes aliados. Essas pessoas que estão com você, elas precisam se sentir acolhidas, elas precisam sentir que você se preocupa com elas, com o crescimento delas, para poder que elas se sintam também bem, satisfeitas, né? E façam, de fato, o que elas podem fazer de melhor para aquela tarefa que foi determinada, foi prevista, né? Outra coisa é lutar contra o medo, que é uma coisa muito natural. Hoje, até mais do que nunca, né, a gente tem receio. Então, o risco calculado, né, é muito importante, né, você ter, na realidade, aquela força, né, de buscar com determinação as metas que foram estabelecidas por você, né? Então, outra coisa, enche teu coração de amor, né, de vontade, sinta-se animada. Num país como esse, você está se formando, você está se capacitando, se qualificando, você ter seu espaço, seja qual for de trabalho. Então, é uma coisa que tem que lhe dar prazer, você grata a Deus, grata pela oportunidade, e fazer com que isso seja uma coisa prazerosa. Não tem receita melhor do que essa, porque naturalmente as outras coisas vão vir. Todas as outras coisas são decorrentes desse seu comportamento, dessa sua atitude, dessa sua proatividade, dessa sua abertura para valorizar e acolher as pessoas que estão ao seu redor. Perfeito, Rosiana. Duas coisas que você falou que para mim foram cruciais assim, na jornada empreendedora. A primeira é fazer algo que eu gosto, sabe? É uma coisa que tem muito a ver comigo, com uma coisa que com o meu método de trabalho também, né?
As coisas que a gente gosta de fazer, pelas coisas que a gente se interessa de verdade, são as coisas que a gente faz com muita qualidade, que a gente se empenha em estudar, se empenha em entender mais, se empenha em fazer o melhor. Então, isso já fala muito a respeito dos nossos negócios, por exemplo. Se você quer empreender com qualidade, dê preferência a empreender naquilo que te interessa muito, naquele tema, naquela área que você gosta muito. Então, já é uma coisa muito importante para a gente falar sobre competência empreendedora. E a outra é sobre planejamento. Muita gente ainda acha que empreender é algo muito no improviso, e vive muito isso no improviso, tanto que o negócio não alavanca muito. Quando, na verdade, empreender pede que a gente planeje muito, que a gente se flexibilize muito o planejamento também, que a gente esteja sempre atento a entender quando o planejamento saiu do trilho, quando é que precisa ajustar, quando é que a gente precisa redirecionar para manter o foco e assim por diante. Então, esses 2 pontos, em especial para mim, assim, foram cruciais, têm sido cruciais como empreendedora, e eu só tenho a destacar, né, que são incríveis, assim, como se fala de carreira empreendedora. E pensando em planejamento, a pessoa que trabalha como empreendedora, ela precisa entender também qual é a sua trajetória de futuro. E as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, elas muitas vezes estão se perguntando sobre o futuro das profissões delas. O que é que vai ser no futuro? Como é que vai ser o mundo? Como é que as coisas vão estar? Como é que você, como Roseana, imagina que vai estar o mundo dos empreendedores? Como é que as coisas vão estar? O que é que vai ter mudado? Porque a gente discute muito sobre essa questão do futuro do trabalho. Não há nada de concreto, porque a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue fazer algumas deduções a partir de toda a experiência, de toda a leitura, de toda a teorização que a gente faz, né? Você, Roseana, o que é que você diria que é esse futuro do trabalho? O que é que a gente pode esperar? O que é que a gente pode planejar desde já? Como você bem colocou, o momento é de muita delicadeza. Nós estamos vivendo uma fase de muita... não há como a gente prever. A gente escuta, né, o noticiário, os cientistas, as pessoas que estão estudando, e não há absolutamente, não há um consenso do que acontecerá com a questão do trabalho, a questão da própria economia, né? Hoje a gente está questionando, inclusive, como está caminhando a nossa economia com essas questões que a gente vive atualmente. Um fato importante e relevante é que é o seguinte: enquanto a gente está se preparando para um mundo que ainda está se desenhando, ou seja, como vai ser daqui a um tempo, como vai restar, como vai se recuperar a economia, como vai ficar o meu negócio, e como você até falou agora há pouco, a flexibilidade no planejamento, né, que a gente usa na linguagem das startups, pivotar o negócio, né, a gente ter abertura para fazer esses redirecionamentos. Então, a primeira coisa é: cuide de você, se fortaleça, né? Cuide de sua capacidade de resiliência, né? De você estar mais forte, mais determinado, né? Reforce todas as suas características, como a gente já falou aqui, né? Que lhe fortaleçam. Esteja aberto para o novo. Nós estamos passando por uma mudança muito grande de paradigmas, foi muito rápido, né? A gente pode dizer aí que nessas últimas, nos últimos 50 dias, a gente deve ter mudado aí o que em 5 anos ninguém, por exemplo, eu conheço empresários que estavam há algum tempo pensando em implementar o delivery, em fazer o e-commerce, enfim, tinha vários planos, mas isso eram só planos. E de repente tiveram que realmente organizar, agilizar, e já implantaram. Então, assim, a gente andou muito rápido para que pudéssemos sair, ou pelo menos sobreviver, ou enfrentar de uma forma mais amena todas essas questões que estão impactando diretamente no formato dos negócios, no modelo dos negócios e na própria economia. Então, como a gente não tem uma coisa concreta, uma definição concreta de como estará, né? Como será essa situação daqui a um tempo, então a minha sugestão é: se prepare, esteja aberto para o novo, esteja aberto para você fazer os ajustes no seu negócio, na sua capacidade de trabalho, na sua própria capacidade de resiliência, de adaptação, porque isso vai facilitar muito, né? Uma coisa que eu gosto muito e sempre que eu posso, eu
ressalto, né, que Deepak Chopra, que é um grande, na realidade uma referência para mim, ele define o sucesso na vida como uma contínua expansão de felicidade e progressiva realização de objetivos que valem a pena. Então, assim, busque nesse momento ver como é que você pode fazer de uma forma menos traumática para você própria como pessoa. Você se fortalecer para, em seguida, você ter a capacidade de pivotar o seu negócio se necessário for, né? Considerando a história do pivotar aqui, você fazer os ajustes e mudanças que o seu negócio, dependendo da área de atuação que você trabalhe, exige nesse momento. Então, assim, não há uma receita, a gente não pode garantir, mas, assim, na realidade, lembrando que sucesso é nada mais do que a habilidade de realizar os nossos desejos com facilidade. E isso agora, nesse momento, não é tão simples, não é tão fácil, né? Então, eu sei que nesse momento, pensar de uma forma simples não é razoável para esse momento. Mas, assim, vamos reforçar a nossa capacidade, né, de resiliência, vamos reforçar a qualificação do nosso pessoal. Eu conheço inclusive empresários que nesse momento tão delicado, mas eles estão capacitando as pessoas, eles estão organizando o cardápio, eles estão buscando alternativas, né, e se fortalecendo para quando essa onda passar. Eu desejo sinceramente a cada um dos empreendedores que aqui me ouve, a cada jovem, né, que está nesse canal, que continue firme, que continue determinado, que tudo isso vai passar e que com certeza muitas coisas ruins eu sei que estão ficando pelo caminho, mas há também muitos pontos positivos e que a gente precisa aproveitá-los, né? Esse momento da gente se voltar mais para a gente se conhecer um pouco mais, para a gente se fortalecer, para a gente ser capaz também de ser um elemento ali de união na família, onde a gente está convivendo nesses dias com tanta intensidade, né? Olhar um pouco mais das coisas que a gente deixou para trás, ou às vezes a gente deixou meio que de lado por conta do corre-corre. Então esse é um momento que eu deixo como sugestão para que a gente se melhore, se reforce, porque com certeza estaremos mais preparados para enfrentarmos, né, as adversidades e também os desafios que estão à nossa frente. Exatamente, isso mesmo. Muitos paradigmas vão ser significados, vão ser mudados de maneira bem abrupta, de forma, como você disse, 5 anos em 50 dias, mas eu acredito que com todas essas competências que a gente tem conversado aqui, os empreendedores e as empreendedoras que estão ouvindo a gente aqui vão estar aptos a passar por isso, a superar essas dificuldades. Rosiana, eu só tenho a agradecer por sua participação, de verdade. Como sempre, você tem muita sabedoria para passar como empreendedora, como apoiadora de projetos sociais, como mulher. E eu agradeço muito por poder aprender com você todo esse tempo. E gostaria que você dissesse aqui para o pessoal como eles podem te encontrar. Como é que as pessoas que estão te ouvindo aqui podem encontrar seus negócios ou as suas formas de distribuição de conteúdo, de serviços, como é que podem entrar em contato com suas formas de fazer a sua profissão. Porque além de tudo, de toda a distribuição de conteúdo que esse podcast está se propondo, também é uma forma de apoiar os negócios das mulheres que vão passar por aqui, os negócios, as profissões, as carreiras. Então, se você sentir à vontade, aqui é o momento para você falar um pouquinho sobre suas mídias sociais e como o pessoal pode te encontrar também. Essa oportunidade, e achei muito legal que possa ser feito isso, porque é uma forma muito interessante de você valorizar e estimular a participação, né, dos seus convidados. Enfim, eu sou sócia da Integrar, uma empresa voltada para desenvolvimento de pessoas, e nesse momento eu preferia me voltar para falar de uma atividade voluntária. Hoje eu estou líder do núcleo Grupo Mulheres do Brasil aqui em Recife, que congrega já 1.400 mulheres. Temos 11 comitês distribuídos e
preferi fazer esse anúncio só para dizer que nós esperamos as mulheres, que quem quiser se cadastrar para poder se sentir, na realidade, protagonista desse grupo, pode procurar www.grupomulheresdobrasil.org.br. Lá nós estamos já oferecendo, inclusive, 2 serviços que qualquer pessoa pode procurar através do Instagram do Grupo Mulheres do Brasil, que é um projeto voltado para a terceira idade. Nós temos um comitê 60+, onde as pessoas vão receber um atendimento diferenciado, conversar, um bate-papo, uma assistência mais a nível de atendimento nessa pandemia. Foi feito inclusive para isso, para acolher aquele idoso que precisa de uma companhia, de uma atenção. E o Projeto Acolher. O Projeto Acolher são vários profissionais da área de saúde mental que estão à disposição e você pode agendar o horário que você desejar para poder ser atendido. Um pessoal muito qualificado, muito capacitado e está atendendo de forma a contribuir para minimizar as angústias e ansiedade desse período. Então, a você ouvinte, meu muito obrigada, meu carinhoso abraço e a certeza de que eu fiz com o maior amor, com o maior carinho, venho aqui atender o convite de Aline, porque tenho certeza que a gente que tem uma história um pouco mais, aí ao longo do tempo, a gente também tem muito a aprender com vocês. Então, Aline, meu muito obrigada pela oportunidade. Quero muito estar outras vezes aqui conversando com vocês e tenho certeza que saio daqui com o coração cheio de alegria e devo ter plantado uma sementinha aí no coração de vocês para que vocês saiam daqui mais felizes, mais animados e com a certeza de que tudo isso vai passar e que nós vamos nos encontrar futuramente já em outro clima, onde a gente possa celebrar e compartilhar aí como a gente usou as características empreendedoras para superar essas dificuldades. Que Deus os proteja e que vocês realmente reforcem a persistência e a coragem para enfrentar os novos dias. Eu que agradeço, Rosiana, a sua presença aqui. Sem dúvida, todos nós temos algo a aprender, temos algo a ensinar e algo a aprender, todo mundo tem. E aqui o espaço do nosso podcast está à disposição de todas as mulheres do Grupo Mulheres do Brasil, porque esse espaço, além de trazer algumas dicas, alguns momentos onde eu vou falar de alguns temas, tem também um quadro onde é dedicado para as carreiras de mulheres de diversos tipos, de empreendedoras, a outros tipos de carreiras convencionais e não convencionais também. Então, as mulheres do Grupo Mulheres do Brasil estão aqui sendo convidadas a participar para integrar essas discussões, essas conversas. Vão ser sempre muito bem-vindas. Mais uma vez, muito obrigada a você, Rosiana, muito obrigada a você que está em casa ouvindo e a gente se encontra no próximo episódio. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu conteúdo, sobre quem sou eu, Aline Cavalcante, que está aqui distribuindo esses conteúdos no podcast, é só procurar no Instagram Fala Protagonista ou então no site alinec.com.br. Mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo episódio do nosso Procast.